Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. No texto, O Otimista e o Pessimista. Era uma vez uma indústria de calçados aqui no Brasil, que desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia e enviou 2 de seus consultores a pontos diferentes do país para fazer as primeiras observações do potencial daquele futuro mercado. Após alguns dias de pesquisas, um dos consultores enviou o seguinte fax à direção da indústria: Senhores, cancelem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos. Sem saber desse fax, alguns dias depois, o segundo consultor mandou o seu: Senhores, tripliquem o projeto da exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos ainda. Então, é a questão de cada um de nós ter um ponto de vista a respeito de uma determinada situação. A situação é a mesma, porém, cada um tem um ponto de vista diferente do outro. Um é mais otimista e o outro é mais pessimista. Qual desses dois tipos, quem está me ouvindo agora, é? Já parou para pensar? As coisas que ocorrem na sua vida, você vê com os bons olhos, mais com otimismo, com fé, com esperança, com vontade, ou as coisas que acontecem em sua vida, você geralmente acha um ponto negativo que acaba sobrepondo aos pontos positivos. Sabe aqueles hards da vida? Eu vivo falando isso nos vídeos, gente, porque é horrível você conversar com pessoas diariamente e a pessoa ter sempre uma palavrinha que ela fala assim: mas, tá tudo bem com você? Tá tudo bem, mas, aí dentro desse mais vem um monte de coisa ruim. Tá cheio de gente tomando vício de reclamar, reclama de tudo. Na idade que nós estamos, né, passando dos 50, eu tô indo pro meu 53, no meu meio, muitas pessoas estão nessa faixa dos 50 a 60 anos. E essas pessoas, em geral, elas têm os seus afazeres, suas obrigações. Os meus amigos são os melhores que eu tenho no mundo, né? Mas essas pessoas com que eu convivo, boa parte delas, às vezes eu dou um chacoalhão. Eu falo: opa, vamos agradecer mais do que reclamar? E incrível que muitas das vezes eu dou um chacoalhão no outro, mas eu não percebo que eu também estou fazendo o mesmo papel. É aquela história da trave, né, que a gente, da passagem de Jesus que fala, né, você está vendo o defeito do outro, mas você não consegue ver o seu. Muitas das vezes eu também vou no embalo e reclamo. Se eu pegar alguém reclamando de alguma coisa, eu tenho que me vigiar demais para eu não entrar no mesmo embalo que aquela pessoa. Tudo que a gente for fazer, se for fazer com amor, nós não percebemos se aquilo vai dar resultado bom ou não. A gente está fazendo. Depois a gente vê o resultado. Agora, se a gente vai fazer esperando já ouvir alguém dizer parabéns, você fez bonitinho, olha como você é caprichoso. Se você está esperando já elogio antes mesmo de concretizar o seu feito, você vai se frustrar. Porque geralmente as pessoas não são de dar elogio, principalmente aqueles que estão em nossa volta. Aí a gente fala: nossa, tá vendo? Filho ingrato, marido é ingrato, ninguém tá nem aí, eu tô me acabando. E na verdade não é nada disso. Não seria ótimo a gente fazer as coisas e ganhar um elogio, porque tá fazendo algo de bom, né? Mas dentro do evangelismo mesmo, a gente entende o seguinte: se você começar a ganhar muito parabéns por tudo que você faz, mesmo que seja da sua obrigação, e tudo você recebe um elogio de volta, quando você chegar no plano espiritual, você não precisa receber mais nada, porque tudo que você tinha que receber, você já recebeu aqui na Terra. Então, eu prefiro que eu vou colocando os meus feitos como se fossem moedinhas que eu estou poupando para quando eu chegar lá do outro lado, aí vão colocar na balança: olha, você fez isso aqui de errado, olha, isso daqui você foi muito pessimista, isso aqui você foi otimista, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. Então, eu espero que minhas moedinhas que eu vou juntando sejam contadas quando eu chegar do outro lado. Aqui, como eu já falei num outro vídeo, num outro estudo,
elogios aqui às vezes até atrapalha. Mas como? Isso aí que não é o que motiva a pessoa? Depende. Porque se a pessoa começar a receber os seus elogios e começar a criar dentro dela uma vaidade, achando que ela já sabe tudo, que ela não precisa nada de ninguém, ela vai ficar parada. Ela não vai avançar mais. Então, o elogio, pessoas em volta que fiquem tipo aparicando, tal, isso não é muito bom, não. Então, a gente tem que ser otimista por nós, não é porque alguém vem injetar na gente a confiança que nós devemos ter em nós mesmos. O otimista, ele tem confiança em tudo aquilo que ele faz. Ele sabe que se der qualquer coisa errada, depois do errado ainda vai vir o certo. Ele não tem erro. Aqui em casa quebrou um cano daqui do corredor e um amigo meu, ele veio tentar me ajudar e ele falava assim, olha, eu tô tentando. Se não der certo, a gente tenta a segunda. Se não der certo, a gente tenta a terceira, a quarta, a quinta, até ficar bom isso aqui. Mas que vai ficar bom, vai. Eu tava em pânico, porque água, cano estourado, né? Caixa d'água depende, que a água sobe para a caixa d'água e o cano estourado tinha que fechar o registro geral. Eu tava entrando em pânico, eu tava bem negativa. Eu falei, não vai dar certo esse negócio aí, eu tenho que chamar um especialista, não vou ficar tentando não, porque vai acabar a água da caixa d'água e aí? Como é que eu vou fazer as coisas dentro de casa aqui sem água? Não, calma que vai dar tudo certo. E deu errado a primeira, deu errado a segunda, deu errado a terceira, e depois foi lá, foi fazendo até que deu certo. Ele não desistiu, e eu já estava desistindo na primeira tentativa que deu errado. Isso não é para todas as atividades que eu sou negativa, mas tem algumas que realmente me tiram a segurança. Nós somos negativos pela falta de segurança. Geralmente, a nossa negatividade é essa. Nós criamos coisas, inclusive, que não estão acontecendo. Eu estou assistindo muito vídeo ultimamente, talvez eu esteja até errada nisso, devo maneirar um pouquinho, sobre o calor. Nós já tivemos calor assim, tremendo, mas esse verão tá de uma forma insuportável. Eu estou conversando com vocês com o meu ventilador ligado. O barulho que vocês estão ouvindo por trás aí é um ventilador, é um tufão. E ainda assim eu estou com calor. E não é da menopausa, não, é o calor do clima. Tá muito, né? Eu fui secar meu cabelo ainda há pouco, eu quase derreti embaixo do secador. A bochecha estava toda pelando. Eu falei, nossa, tá parecendo que eu tô com febre. E com o ventilador ligado perto do meu secador de cabelo. Para eu poder respirar, porque nem para respirar tá dando. Então eu tô tão preocupada com essa questão do calor, que eu comecei a assistir um monte de vídeo. Gente, 80% dos vídeos que falam do calor já estão falando em fim do mundo. Estão falando que esse calor é porque o mundo vai acabar. Tudo pro povo, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar quando a gente acabar, porque aí nós vamos sair desse mundo. Mas o mundo mesmo não tem motivo nenhum para acabar. Ele está deteriorado, ele está judiado, porque nós judiamos do mundo. Mas é só o homem parar de judiar que a natureza se recompõe. Até nós somos assim. Se a gente tem uma saúde, começa a abusar, volta a cuidar da sua saúde para ver se você não tem ela de volta. Tudo que é natureza é assim, se recompõe. Então, tem gente estocando comida, tem gente falando de nova era glacial, tem gente falando que o calor é explosões do sol e que vai ter essa chuva de explosões em cima da gente, nós vamos morrer esturricados. Então, eu estou assistindo os vídeos para tentar compreender a loucura do mundo, mas dá até medo de ficar assistindo esses vídeos, porque a gente acaba ficando o quê? Inseguro. E a gente inseguro se torna o quê? Negativo. Uma pessoa otimista é aquela que é segura. Ela é segura até para saber que vai dar errado, mas que no final mesmo vai ter que dar certo. Meu pai tinha uma frase que ele falava, no final tudo vai dar certo. Se não deu certo é porque não chegou no final. Meu pai era um otimista de mão cheia. Tudo para ele estava bom, mesmo quando estava ruim. E às vezes ele era um Zé Reclamão também, né? Porque era normal.
Depois que ele pegou uma certa idade, ficou com comorbidade, o corpo, a pessoa vai cansando, né? Mas a maior parte da vida do meu pai, eu lembro dele falando, sorria enquanto você tem dente, aproveita que você tem dente, né? Então, pessoas otimistas são pessoas que quase não ficam doentes. Se fica doente, consegue passar pela comorbidade, consegue... não que a comorbidade não vá agredir o corpo, a mente daquela pessoa, mas ela otimista, ela vai saber lidar com aquela comorbidade. Ela vai saber driblar algumas situações ruins. Hoje eu coloquei meia de pilates para poder fazer hidroginástica, como eu sempre coloco. Eu saio de casa com uma meia de pilates no pé, porque é difícil para mim, tanto pela falta de força nas mãos, como também os pés que não obedecem direito. Então eu já saio com a meia de pilates, que é para fazer hidroginástica. Aí fiz a minha hidroginástica e eu tinha combinado com um amigo de ir na ótica. Quando eu saí da hidroginástica, eu pensei duas vezes. Eu falei assim, se eu tirar essa meia e colocar outra, vai dar um trabalho danado. Eu vou acabar ficando nervosa porque eu quero colocar a meia e eu não tenho força na mão, né? Eu falei assim, quer saber? Eu vou com a meia molhada mesmo. Aí quando eu entrei no carro, eu falei, olha, eu tô com a meia que eu fiz a hidro. Ele falou, não, aqui não tem problema. Eu falei, então, eu vou entrar na loja, na ótica, com essa meia molhada. Então eu vou passar vergonha. Você tá preparado para passar vergonha? Ele falou, eu não tô nem vendo. Eu falei, então tá bom, então vamos embora. Isso é o auge do otimismo, porque uma mulher entrar numa loja com a meia de pilates molhada, vocês acham que ninguém vê? Vocês acham que ninguém repara? Todo mundo repara. Mas se eu entrar já naquele negativismo, todo mundo vai ficar olhando, eu não quero não, eu vou passar vergonha, eu não ia entrar na loja. Aí só falar assim, mas Patrícia, não tinha outro jeito de você entrar? Como eu falei, eu podia ter trocado a meia molhada por uma meia seca. Porque como minha perna tá muito mole, eu não tô conseguindo colocar sapato nenhum chinelo, nada. A única coisa que tá fazendo eu ainda conseguir andar é uma meia de pilates, ou então uma pantufinha, e a pantufa escorrega. Então eu preferi ir com a meia de pilates, porque tava ameaçando chuva. Falei, se chover pelo menos eu não vou escorregar. Mas eu tô andando na rua com meia de pilates ou pantufa. Para uma mulher isso é bom? Não. Se eu for levar isso a ferro e a fogo pelo lado negativo, eu não saio mais de casa, eu não vou mais para lugar nenhum. Então a minha comorbidade, ela chegou num ponto que eu tô fazendo de tudo para continuar em pé e fazendo minhas coisas. Para isso eu sou obrigada a usar uma meia, não dá para usar mais sapato. Se eu quiser usar sapato, eu vou ter que comprar uma cadeira de roda, porque andar não vai dar mais, o pé não levanta. Então a gente tem que levar tudo na esportiva, tudo no otimismo, ainda mais quando as coisas não tem mais jeito, não tem muito o que fazer. Aí você leva no bom humor, você tira barato, né? Eu estava fazendo um exame, porque tinha dado errado o meu óculos, aí eu fui fazer o exame, aqui eu estou conversando com vocês, eu não estou enxergando nada. Então o óculos vai ficar pronto semana que vem. Eu só enxergo aqui para baixo, mas assim de frente eu já não estou enxergando nada. Isso também é por causa da comorbidade, a degeneração muscular. Então tem que trocar o grau. Aí na hora que eu tava fazendo o exame, esse meu amigo tava tirando foto minha. É de bermuda, de meia de pilates molhada e camiseta larga. Porque pro pilates eu vou com umas camisetas bem largonas, que é pra não ficar agarrando, pra não dar dificuldade de se vestir. Porque o vestiário lá, a umidade do vestiário atrapalha. Eu não tenho força, então eu não consigo puxar a roupa, né? Então eu vou com umas camisetas bem largonas. Eu tava feia que só, eu já não sou bonita, né? Aí eu tava daquele jeito, parecendo uma pedinte. E ele tirando foto. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu zoei com ele semana passada porque ele tava arrancando um cacho de banana no meio da rua. O pé não era de ninguém, tava plantado no meio do asfalto. Aí ele levou um cacho de banana com a mão. Ele arrancou sem o facão. Na hora, assim, eu achei o máximo o otimismo dele, né? Porque eu falei assim, você não vai conseguir, precisa de um facão. Ele falou que nada. Eu dou um jeito, eu vou conseguir. E ele, com o otimismo, com a fé que ele tem, com o bom humor dele, ele foi lá e torceu e tirou o cacho de banana. E eu filmei. E coloquei no Face, pra bagunçar com ele, né? Com ele, com a esposa dele.
Aí hoje foi a minha vez. Ele tirando foto do circo, né? Daqueles exames lá, com aqueles negócios grandão no olho e tal. Eu falei, não tem nada não. Eu mesmo vou postar essas fotos no Face e eu mesmo zoo comigo, né? E aí as pessoas entram e brincam com tudo aquilo. Ou seja, é chato fazer exame, é chato entrar na loja de meia molhada, é chato ter que passar pelas coisas que eu passo, mas a gente tira proveito das coisas que são chatas e transforma em coisa boa, coisa alegre. Outras pessoas vendo o meu vídeo, o vídeo dele, as minhas fotos, pessoas que às vezes estão entristecidas, vê essas palhaçadas e dão risada. Às vezes você pode até ajudar pessoas com o seu bom ânimo, mesmo que seja um bom ânimo que você está meio que forçando, né? Você está ali tentando manter um padrão vibratório alto, de bom ânimo, de humor. Nem sempre a gente está assim, mas tem que forçar, né? O otimismo, ele é a mola propulsora para você conseguir qualquer outra coisa. Agora, o negativismo, ele vai fazer você ficar parado. Talvez você nem vai como fala, retroagir, né? Mas você vai ficar parado. Uma criança que entra na sala de aula, se ela é otimista, bem-humorada, ela aprende rápido. Se ela é fechada, se ela ficar naquele pé, eu não consigo, ela não vai conseguir. Porque a insegurança dela não está deixando ela tentar. O otimista pode olhar, aqueles moleques que são mais levados, que são mais indisciplinados, que são mais atirados, eles aprendem rapidinho tudo que o professor passa. Mas aquelas crianças que são mais retraídas, mais fechadas, você pede para fazer as coisas, ela fala, não consigo, não sei, não dá. E o pessimista, ele demora, ele vai se desenvolver, mas ele demora muito mais do que o otimista. Então eu volto à pergunta que eu fiz no início do vídeo, né? A pessoa que está me vendo agora, como é que ela age? Essa pessoa que está me ouvindo agora, coloca na balança. Você é mais otimista ou você é mais pessimista? Quando vem desafios para você, você já fala, não vou conseguir? Ou você fala, vou tentar? Está na nossa mão. Isso aí não depende de ninguém, não depende de nada. Somos nós que temos que virar a chavinha lá e falar, eu vou tentar. Já falaram para mim, por que você não anda com bengala? Eu falo, de vez em quando eu ando, mas não é sempre. E por quê? Porque se eu ficar andando de bengala, o meu corpo vai ficar mal acostumado. E eu não quero que ele fique mal acostumado, eu quero que ele continue ativo, eu quero que o meu corpo continue correspondendo. Enquanto eu puder puxar ele sem judiar, porque eu já judiei, por isso que eu fiquei doente, né? Sem judiar, eu vou fazer isso. Eu quero que ele limpe casa, eu quero que o meu corpo cuide de pessoas, eu quero que o meu corpo consiga, né, falar, ler, eu quero fazer hidroginástica, eu quero estar junto com os meus amigos, então eu preciso fazer o meu corpo movimentar. Se ele ficar parado na frente de uma televisão o dia inteiro ou deitado numa cama, vai chegar uma hora que ele não vai corresponder mais. Se eu pegar na bengala, ele vai ficar mole, aí ele não vai querer mais saber de andar. Então é ter o bom ânimo só que sem judiar, sem excesso. Tem um amigo meu, esses dias a gente conversando, ele faz palestra, o André Aires, e ele falando assim que ele tá querendo parar de fazer palestra presencial. Ele também tá dodói que nem eu. Só que ele tá com uma comorbidade, pelo que eu percebi, até maior do que a minha. E ele já tem mais idade do que eu. Aí ele falou assim, eu tô querendo parar, mas a espiritualidade não quer deixar. Eu falei pra ele assim, mas aí que tá, você precisa ver o seu limite. A espiritualidade tem esse otimismo com ele, acredita na potência dele, mas se ele mesmo já não está acreditando, ele vai judiar do corpo, porque vai fazer por obrigação e não mais pela dedicação, né? O Divaldo, que é o espírita, né? Esse canal aqui é mais para educação, mas o Divaldo Pereira Franco, que é do espiritismo, o Divaldo, ele está com câncer e ele não para, ele continua fazendo palestra, ele sai do hospital e volta lá e vai fazer palestra. Tem pessoas que conseguem, né, superar as suas adversidades, seus problemas e continuam na ativa. Tem outros que vai ter que maneirar, né? Isso não é ser negativo, aí é você ser racional. Tem coisas que dá, tem coisas que não dá. A gente tem que procurar ser positivo para aquilo que dá insegurança. Se deu insegurança, vai te dar o negativismo. Então você muda a chavinha. Você fala, não, do jeito que eu estou pensando que não vai dar certo, eu vou pensar o contrário, vai dar.
eu vou tentar. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. Melhor a gente se arrepender de ter tentado e talvez não ter dado certo, do que a gente se arrepender de nunca ter tentado. A gente também não vai saber se ia dar certo ou não. Não é verdade? Então vamos pelo lado do otimismo, é bem melhor. A qualidade de vida é bem melhor.